Glória a Deus, aleluia. 1, 2. Ei. Glória a Deus. 1, 2. Glória a Deus, aleluias. Bom dia a todos, a paz do Senhor, irmãos, sejam bem-vindos a mais uma live, Escola Bíblica Dominical. Hoje dia especial, que é o Dia das Mães. Eu quero deixar aqui o meu parabéns a cada mamãe que nos assiste, que o Senhor Deus continue abençoando. E vamos começar essa escola bíblica com gratidão em nosso coração, porque em meio à crise, com as portas fechadas, o Senhor tem nos alimentado com a tua doce palavra. O Senhor tem nos abençoado. Vamos começar mais este estudo fazendo oração. Você que está aí na tua casa, dirija tua oração ao Senhor nesta manhã. Amém? Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui, Pai, para aprender mais da Tua palavra, Senhor. Convido o Teu Espírito Santo a se fazer presente aqui em nosso meio, Pai. Queremos, Senhor, Te adorar, ó Pai. Queremos, Senhor, Te agradecer, Pai, por mais este momento, Pai, em Tua presença, Pai. Obrigada, Senhor, por mais este dia de graça, Pai, que o Senhor nos concedeu, ó Pai. Obrigada, Senhor, pela Tua bondade, Pai, pela Tua misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas, ó Pai. Eu Te peço, Senhor, perdão, Senhor, nesta manhã, Papai, porque somos falhos, Senhor. Perdoa pelas vezes que erramos, Pai, que fomos ingratos, Senhor. Perdoa, Senhor, pelas vezes que murmuramos, ó Pai. Pelas vezes, Senhor, que não confiamos no Senhor, ó Pai. Oh, Deus Santo, eu Te peço, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor continue, Pai, nos abençoando, Pai, que o Senhor continue, Pai, nos sustentando, Pai, em nome de Jesus. Oh, Deus Santo, que o Senhor joga por terra, Senhor, toda obra de Satanás contra as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Guarda, Senhor, a nossa saúde, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Oh, Deus Santo, que o Teu Espírito Santo venha estar presente, Pai, no meio dessa aula, nos revelando um pouco mais, Senhor, da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa, Pai, também abençoar o professor desta manhã, ó Pai. Que o Senhor possa, Pai, abençoar também a família dele, Pai. Guarda ele, Senhor, debaixo da Tua proteção, em nome de Jesus, Pai. Guarda a saúde dele, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor continue abençoando ele, Senhor, usando poderosamente, Pai, em nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, por mais este momento, Pai. E Te peço, Senhor, visita, Senhor, a cada irmão na fé, Pai, em nome de Jesus. Visita aquele que está aflito, Pai, angustiado, Pai. Coloca confiança, Pai, no coração deles, Pai. Em nome de Jesus, firma, Senhor, os nossos passos, Senhor, em Tua presença, Pai. Renova a nossa fé, Pai. Nós Te pedimos, Senhor, Te agradecemos em nome de Jesus, Pai. E receba tudo aqui, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. E vamos adorar ao Senhor com louvor. Amém. Aleluias. Um bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Como diz nossa irmã Josi falou, um dia especial hoje, Dia das Mamães. Eu quero deixar aqui um abraço, um feliz Dia das Mães para todas as mães do ministério, em nome de Jesus, em especial para minha esposa, para minha sogra, para minha mãe. Amém? E vamos louvar o Senhor nessa manhã, como diz a nossa irmã Zefina, que Ele é digno de toda honra e porque Ele merece. Amém? E todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama o Senhor. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a Tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em Ti. Mas preciso aprender
oportunidade em nome de Jesus. Aleluias. Confia, irmãos, Ele é conosco, amém? E para você aí que tem sua revista, eu peço que abra na página 23, é a lição 6, a carta à igreja de Laodiceia, que é o tema desta manhã. Carta à igreja de Laodiceia. O versículo chave está em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, que diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O pensamento: igreja morna é aquela que transige com o mundo e em comportamento se assemelha à sociedade ímpia. Agora, a leitura bíblica principal está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao 22, que diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes branca para que te vistas e não apareça a tua nudez, e unja os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e a ele comigo. Ao que vencer, lhes concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E assim eu agradeço a oportunidade e passo a palavra para o pastor Eduardo. Amém? A paz de Cristo, meus irmãos. Graças a Deus por mais essa manhã, graças a Deus pela palavra dele, por esse maná espiritual, por esse socorro que nos é concedido, que é a palavra dele. Graças a Deus porque ele tem cuidado de nós. Não é isso, meus irmãos? É um prazer mais uma vez estar aqui, trazendo hoje uma palavra um pouco diferente, uma forma um pouco diferente, não que a palavra seja diferente, mas uma forma um pouco diferente, para a igreja vazia. Nós somos aqui 4 pessoas apenas, eu, Fabinho, Josemar, pastor Silvério, mas nós estamos ligados em espírito com você que está em casa. Eu de antemão quero parabenizar a todas as mamães que nos ouvem, a todas as mamães da igreja. Que o Senhor continue te abençoando, te dando graça. O Senhor continue revelando o rosto dele sobre você, te dando sabedoria na educação dos seus filhos, que faça próspera em todos os seus caminhos.
você tenha um domingo de paz na sua casa, com os seus familiares. Deixar um abraço a cada um dos membros da igreja, um abraço ao pastor Natal, pastor Paulo Henrique, ao Giriardi, à irmã Delma, a toda a família. Dizer que vocês são muito especiais para nós. Sei que vocês estão viajando. Eu que sou prata da casa, né? Não estou presente em todos os cultos, né, pastor Silvério? Mas sou prata da casa, filho na fé do nosso querido pastor Natal. Então é sempre uma honra estar aqui com essa igreja que eu amo, que eu admiro, com o pastor Silvério, que é meu amigo chegado como irmão. É sempre uma honra estar aqui. Meus irmãos, deixa eu só me organizar aqui. O espaço está um pouco pequeno, mas vamos lá. Vou tirar essa toalhinha daqui, pastor Silvério. Colocar aqui a máscara aqui. Glória a Deus por essa palavra, né? Deixa sua Bíblia aberta nesse livro do Apocalipse. Esse livro que tem vários gêneros literários. Um deles é a carta, né? São as cartas que nós vamos estudar, uma delas hoje. Cartas que nosso Senhor Jesus Cristo tem uma revelação a João, que estava na ilha de Patmos. Mandou que ele escrevesse 7 cartas a 7 igrejas em um período difícil da fé, em um período onde que a igreja estava sendo perseguida por causa do testemunho da palavra. João, o último dos apóstolos, muito provavelmente, se achava aprisionado, foi enviado para a ilha de Patmos por causa do testemunho e da palavra de Deus. E o nosso Senhor Jesus Cristo tem uma revelação, manda João escrever 7 cartas a 7 igrejas. E hoje nós vamos estudar a carta que ele mandou que João escrevesse à igreja de Laodiceia. Uma revelação do nosso Senhor Jesus Cristo a João, com umas palavras duras àquela igreja, mas sendo fundamentadas pelo amor de Deus. Porque a intenção do nosso Senhor Jesus Cristo é sempre que nós nos convertamos dos nossos caminhos quando existem desvios da nossa caminhada. Então, nessa carta à igreja de Laodiceia, é uma típica carta com palavras duras, mas por trás dessas palavras duras, um coração amoroso, um coração sincero do nosso Deus, chamando aquela igreja ao arrependimento e à comunhão. Esse é o tema principal da carta, é o chamado ao arrependimento e à comunhão. Para que nós possamos entender um pouco mais essas palavras, essa carta, nós precisamos entender um pouco do contexto que estava por trás desse texto. Ou seja, entender um pouco da cidade de Laodiceia, porque Jesus vai utilizar, João no caso, vai utilizar algumas palavras que eram bem familiares à comunidade, às pessoas daquela comunidade, mas que não são tão familiares para nós, né? Então nós precisamos estudar aqui um pouco desse contexto no que se refere à cidade de Laodiceia. A cidade de Laodiceia, meus irmãos, para que nós possamos entender algumas características, ela era uma cidade próspera financeiramente, uma cidade rica, né? Uma cidade que tinha um poderoso centro bancário, ou seja, o dinheiro circulava naquela cidade. Era uma cidade que era próspera, logo os seus moradores, os seus habitantes também eram prósperos financeiramente. Eles, por causa dessa riqueza, gerou no coração deles um orgulho por causa dos bens materiais. Uma outra característica dessa cidade é que ela tinha uma escola de medicina, algo que era incomum naquele tempo. Era uma cidade que também produzia remédios para o ouvido e tinha um renomado colírio. Naquele tempo as pessoas tinham muito dificuldade, às vezes tinham dificuldade para enxergar por causa do forte sol e da poeira que era intensa. Então nas longas viagens isso ia debilitando as vistas das pessoas. Então aquela cidade, por ter uma escola de medicina, ela também produzia esse renomado colírio, que era o conhecido como colírio frígio. Ela era conhecida por sua indústria têxtil,
O que era uma indústria têxtil, Eduardo? Ela produzia fios, produzia lã para produzir tecidos, produzia roupas. Era um polo têxtil, é como se fosse a Nova Serrana hoje, para ficar mais fácil da gente entender. Nova Serrana é conhecido como um polo calçadista, não é isso mesmo? Ela fabrica calçados e compostos ali para os calçados, né? Solas, baunilhas, essas coisas. Então, da mesma forma, essa cidade de Laodiceia produzia, era uma indústria têxtil, era muito conhecida pela sua produção. E uma questão muito importante que João vai utilizar na carta era a questão da água. Essa questão da água, ela é importante nós entendermos, porque Jesus vai comparar aquela igreja a uma igreja morna. É uma igreja a uma água morna. A cidade de Laodiceia, ela não possuía provisões naturais de água. A água que abastecia a cidade, ela vinha das cidades vizinhas. Ela vinha de um aqueduto de Hierápolis por 16 quilômetros. Essa água que vinha de Hierápolis eram águas quentes. Entretanto, nesse percurso de 16 quilômetros, quando essas águas chegavam em Laodiceia, elas já chegavam mornas. E de igual forma, as águas que eles captavam das montanhas, que eram águas frias, a hora que chegavam também em Laodiceia, elas já não estavam mais frias. Então as águas que Laodiceia recebia, tanto as águas quentes quanto as águas frias, quando chegavam naquela cidade, chegavam como águas mornas. E isso era motivo de reclamação, insatisfação dos moradores daquela cidade, que eles chegavam ao ponto de importar águas para o consumo, porque aquela água não era uma água legal, não era uma água boa, era uma água recusada por ser uma água morna. Amém, meus irmãos? Dito isto, e já inteirados um pouco desse contexto, das características da cidade, eu gostaria que os irmãos deixassem a Bíblia aberta nesse texto, né, do livro do Apocalipse, no capítulo de número 13, do verso 14 ao verso 22, porque nós vamos trabalhar verso a verso. Eu estruturei o texto da seguinte forma: acompanhe aí no seu texto, e será também as temáticas que nós vamos trabalhar. No verso 14, nós vamos falar do destinatário e do remetente. No verso 15, do verso 15 ao verso 17, nós vamos comentar sobre a denúncia do pecado, essa denúncia que Jesus fez das obras, do estado da fé, da forma que aquela igreja estava se comportando. Ou seja, quando Jesus chama aquela igreja à repreensão, quando Jesus denuncia o pecado daquela igreja, que está do verso 15 ao verso 17. Nós vamos trabalhar do verso 18 ao verso 20, que é o ponto alto, que é o motivo dessa carta. Nós vamos trabalhar o chamado ao arrependimento e a comunhão que Jesus faz a essa igreja. No verso 21 nós daremos destaque à promessa que está posta aos vencedores, e ao verso 22, no verso 22, que é a conclusão, nós vamos falar sobre a exortação final. Amém? Então o texto está separado dessa forma: destinatário e remetente, verso 14, verso 15 a 17, a denúncia do pecado, verso 18 ao 20 é o motivo da carta, um chamado ao arrependimento e à comunhão, o verso 21, promessa aos vencedores, e o verso 22, a exortação final. Vamos lá, verso 21, nós leremos, verso 14, desculpa, nós leremos e comentaremos. Então deixa sua Bíblia aberta. A palavra de Deus nos diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Em primeiro lugar, o verso 14 nos chama a atenção que o destinatário é ao anjo da igreja em Laodiceia. Quem é esse anjo da igreja? Aqui a interpretação mais plausível é a gente não considerar esse anjo, em palavras literais, como um ser espiritual. Não. É mais plausível que consideremos o anjo da igreja como sendo o responsável, o pastor, o orientador, o guia espiritual, ou então o colegiado de pastores que está
incumbido em levar a palavra às pessoas, em pregar, em ensinar. Esse é o anjo da igreja, é aquele que recebeu de Deus essa palavra profética, essa unção profética, né, esse dom espiritual de comunicar, de trazer a vontade de Deus às pessoas. Então pode ser um pastor responsável pela igreja, ou um colegiado de pastores, ou professores, aqueles que estão incumbidos de trazer o ensinamento da palavra de Deus às pessoas. Então essa palavra, em primeiro lugar, antes de ser levada à igreja de uma forma total, em uma forma mais ampliada, né, aos membros da igreja, vamos dizer assim, ela é dada ao porta-voz da igreja, aquele que recebe a mensagem de Deus e leva à igreja. E o remetente, meus irmãos, graças a Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra parte dele, a palavra que traz ânimo, a palavra que traz repreensão, a palavra que traz exortação, a palavra que traz a revelação do caráter de Deus, a revelação da vontade de Deus, parte diretamente do trono da graça, do trono da glória, emanada do próprio Senhor Jesus Cristo, porque é Ele quem cuida da igreja de Deus. É o próprio Senhor Jesus Cristo que diz que não nos deixaria sós. É o próprio Senhor Jesus Cristo, que é a palavra viva, o verbo encarnado, que aqui está trazendo a sua vontade para aquela igreja. Ele, assim como está descrito aqui no verso 14, é o princípio da criação. Essa palavra aqui, princípio da criação, ela é até proposital nesse texto, porque os irmãos bem sabem que nós estamos numa cidade que é governada por Roma, e o imperador é tido na mais alta posição dentre os homens, é quase um semideus para a religião pagã. Ele é tido como o príncipes, ou seja, o primeiro entre os mortais, o primeiro entre os cidadãos. E o escritor João, apóstolo João, né, o último dos apóstolos nesse tempo, escreve nesse texto que ele é o princípio, ou seja, que ele é o soberano, ele é o primeiro no templo, mas é o primeiro também em categoria, que ele é o verdadeiro soberano, não é César, não é o imperador, é o nosso Senhor Jesus Cristo que tem o controle da história, não é quem está governando momentaneamente este mundo caído, mas quem tem o controle da história, quem tem a palavra final é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então é Ele quem envia a mensagem diretamente a João, para que essa mensagem seja disseminada dentro da igreja, aos corações dos fiéis. Glória a Deus. Vamos lá, verso 15 a 17. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Meus irmãos, a única igreja das 7 igrejas do Apocalipse, do livro do Apocalipse, que recebe apenas críticas, é a igreja de Laodiceia. As outras 6 igrejas que são mencionadas e cujas cartas são direcionadas, elas têm a parte que elas recebem um elogio, seguido algumas de críticas. Mas essa igreja de Laodiceia, pastor Silvério, demais irmãos presentes e irmãos que nos ouvem, é uma igreja que não recebe nenhum elogio como nós vimos. É uma igreja que, pelo contrário, recebe duras críticas pelo estado que estava a fé da igreja, não é mesmo? Do verso 15 ao 17, Jesus lista os pecados da igreja, dos quais eu gostaria de destacar apenas 2 pecados. Primeiro pecado, a apatia na fé e a mornidão espiritual. O comentarista, o teólogo Adolf Paul, no comentário Esperança do livro de Apocalipse 1, ele diz o seguinte: nessa passagem, a água está sendo oferecida a Cristo.
pois ele a degusta em sua boca, e ela, a boca dele, a repugna. Ele é hóspede em Laodiceia. Com a maior tranquilidade, os anfitriões servem-lhe água morna. Por isso que antes de adentrar esse texto, eu trouxe algumas características daquela cidade para que nós possamos entender essas expressões que Jesus utiliza ao comparar aquela igreja com águas mornas. A água quente e a água fria, ela tem o seu uso, mas a água morna não tinha o seu uso naquela cidade. A água quente era utilizada para o banho, enquanto a água fria ela era utilizada para tomar. Mas a água morna que chegava naquela cidade era uma água inútil, uma água desprezada, uma água descartada, a ponto que, como eu disse, eles importavam água para que eles pudessem tomar água melhor. E Jesus, com palavras duras, compara aquela igreja, pastor Silvério e demais irmãos presentes e ouvintes, a uma igreja que estava sendo descartada quase a ponto de vomitar da boca dele. Ou seja, uma igreja inútil, uma igreja morna, uma igreja que tinha mais a semelhança do mundo do que a semelhança do reino de Deus. Uma exortação severa, uma exortação séria, uma exortação que, quando a gente lê uma carta dessa, na dramaticidade dela, a gente fica em choque e logo a gente pensa também no estado da nossa fé. Gente, será que eu estou me assemelhando hoje a essa igreja de Laodiceia? Será que eu estou sendo uma água morna? Será que eu estou sendo inútil no reino de Deus? Será que Jesus está ao ponto também de me descartar da boca dele? É uma chamada a essa igreja que também me leva a fazer uma indagação do estado da minha fé. Não é mesmo, meus irmãos? Ser comparado com águas inúteis são palavras duras. Uma igreja que era fruto do seu tempo, uma igreja que era fruto da sua cultura, uma igreja com uma mente terrena, influenciada pelos apegos e pelos costumes da época. Uma igreja influenciada, em vez de ser uma igreja influenciadora. A Bíblia fala que nós somos sal da terra, nós que temperamos, nós que salgamos, nós que devemos determinar o ponto, nós que devemos influenciar, nós que somos luz. Igreja influenciadora, não igreja influenciada. Uma igreja com caráter divino, não com caráter terreno. E infelizmente essa não era uma situação presente naquela igreja. Uma igreja que se assemelhou aos moldes do mundo. A igreja tem um chamado, meus irmãos. A igreja tem um chamado. A igreja enquanto comunidade e nós enquanto membros dessa comunidade temos um chamado. Viver para a glória de Deus, se envolver na sociedade com valores do reino, esses valores que nós devemos influenciar, esses valores que devem estar presentes na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso testemunho de fé, nos nossos ensinos, nos nossos relacionamentos, valores do reino. Nós devemos ser reflexo, meu irmão, da transformação espiritual que aconteceu no nosso interior. Nós somos transformados espiritualmente. Nós devemos ser esse reflexo nessa sociedade. Nós devemos ser o bom perfume de Cristo que exala onde nós formos. Tomarmos moldes, sermos modelos do reino de Deus, não da sociedade ímpia, não da sociedade corrompida, não dessa sociedade, mas do reino de Deus, expressando valores do reino de Deus. Não uma igreja morna, não uma igreja morna, como foi comparada à igreja de Laodiceia. As águas quentes eram úteis para o banho, as águas frias eram úteis para se beber, mas as águas mornas eram descartadas.
E essa água morna estava na boca do nosso Senhor Jesus Cristo. E a mensagem exortativa, pastor Silvério e demais irmãos presentes e ouvintes, é para que houvesse arrependimento antes que Jesus vomitasse essa água, desprezasse essa igreja. O segundo pecado é o orgulho e a soberba resultante dos bens materiais. Olha a argumentação que a igreja utiliza no verso 17: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Mas Jesus fala: vocês são infelizes, vocês não sabem a realidade daquilo que vocês estão falando. Vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. Ou seja, vocês estão se apegando àquilo que tem valor apenas transitório, mas não tem peso de glória. Tem valor enquanto vida terrena, mas não tem valor enquanto vida celestial e eterna. Vocês estão dando valor àquilo que eu não valorizo. Desapeguem dessas coisas. Desapeguem dessas coisas. O ouro te faz admirado pelas pessoas, as posses te faz admirado pelos homens, mas essas posses não geram admiração de vocês para com a minha pessoa. Não gera. Mudem o entendimento de vocês. Eles orgulhavam porque o ouro de Laodiceia, pastor Silvério e irmãos, era um ouro de grande valor. Era um ouro tido ali naquele contexto como um ouro valioso, um ouro que era purificado, um ouro que tinha de grande estima pelas pessoas, que era de grande valor. Então eles colocaram a segurança deles nas posses, colocaram segurança em coisas que não lhes dá segurança eterna. Enquanto eu estava lendo essa carta, esse texto, eu lembrei de um fato que um historiador conta a respeito de Tomás de Aquino e um Papa Inocêncio II. Tomás de Aquino foi visitar, conta esse historiador, Tomás de Aquino foi visitar esse Papa Inocêncio II, e ele chega bem na hora que o Papa estava contando o dinheiro que a igreja tinha recebido. E o Papa Inocêncio II olha para Tomás de Aquino e diz assim: bem vês, Tomás de Aquino, que eu não posso mais dizer como Pedro, que eu não tenho nem prata nem ouro, porque nós agora temos prata e ouro. E Tomás de Aquino diz assim ao Papa Inocêncio II: mas você também não pode dizer ao paralítico: levanta e anda. Duras palavras, reais palavras. Uma igreja que não é a igreja católica da Idade Média, não estou falando disso, estou utilizando essa conversa que Tomás de Aquino teve com o Papa Inocêncio II para poder ilustrar essa passagem, esse texto da igreja de Laodiceia, porque é uma igreja que privilegiou o poder econômico, pastor Silvério, em vez do poder espiritual. A busca era por posses terrenas, por bens materiais, em detrimento do poder espiritual. Temos prata, temos ouro, mas estamos desprovidos do poder de Deus, da unção de Deus, das maravilhas de Deus. E o nosso Senhor está com as mãos estendidas para dar poder. O Espírito Santo que habita em cada um de nós, nos encher de poder, nos encher de graça, nos avivar, para nós possamos também dizer ao paralítico, aos cegos, aos pecadores, que também nós já fomos um dia entregues ao pecado, nós continuamos sendo pecadores, mas salvos pela graça de Deus, pecadores redimidos, poder para dizer que existe um Jesus que salva, poder para pôr as mãos sobre os doentes e ministrar uma palavra de cura e ver a operação, a maravilha de Deus. Precisamos desse poder. Não nos contentemos
com os bens materiais conquistados nessa terra, meus irmãos, porque isso não tem peso de glória. O que tem peso de glória é aquilo que nós podemos receber do nosso Senhor Jesus Cristo, o poder que emana do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos prosperar. Trabalharemos agora o verso 18 ao verso 20. E aqui no verso 18 ao verso 20 está o ponto alto da carta, o motivo da carta ter sido escrito. É o chamado que Jesus faz para o arrependimento e para a comunhão. Verso 18, João escreve essas palavras. A partir do verso 18 ele usa um termo muito interessante, que ele diz assim: aconselho-te. Olha como que o nosso Senhor Jesus Cristo é educado, como o nosso Senhor Jesus Cristo inspira os seus escritores sagrados a utilizarem as palavras certas. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim que vejas. Eu repreendo, verso 19, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Meus irmãos, no verso 18, Jesus faz um paralelo dos bens materiais, entre os bens materiais que eles tinham, com os bens espirituais que eles precisavam. Vou repetir: Jesus faz um paralelo entre os bens materiais que eles tinham, ou seja, o ouro, a indústria têxtil que era presente ali, o colírio que era bastante utilizado, tudo isso produto de muito valor naquela época, não é mesmo? E que eles tinham à disposição. Jesus faz um paralelo dos bens materiais que eles tinham, com os bens espirituais que eles precisavam. Por isso Jesus fala: compre de mim, ou seja, voltem para mim e adquiram de mim aquilo que vocês realmente necessitam. No primeiro conselho, Jesus diz assim: comprem de mim ouro. Assim como nós já dissemos, o ouro é insuficiente para nos justificar diante de Deus. As posses não têm peso de glória. As posses serão descartadas no momento da nossa fugiu a palavra, meu irmão, estou procurando uma palavra melhor, mas no momento que nós nos encontrarmos com o nosso Senhor, no momento desse encontro final, vamos dizer assim, onde Ele separará os bodes das ovelhas, onde Ele dirá: vinde, benditos do meu Pai, entrem na posse do reino, aos que estiverem à sua direita e aos que estiverem à sua esquerda, Ele encaminhará para o juízo eterno, o fogo que não se apagará. Então, meus queridos, o ouro que eles possuíam não valia de nada para Cristo. As únicas riquezas que têm peso de glória, que os ladrões não roubam, que a traça e a ferrugem não corroem, são aquelas que são compradas em Jesus Cristo. São aquelas que Jesus pode nos dar. Segundo o conselho dele, ele diz assim: comprem de mim veste. Apesar da famosa indústria têxtil e da facilidade em comprar roupas, eles continuavam nus espiritualmente falando. Tinham roupas, mas estavam nus espiritualmente falando.
A igreja precisava se revestir do perdão divino, das roupas que cobrem a vergonha da nudez que o nosso pecado provoca diante de Deus. E essa roupa, essas vestes brancas, nós só conseguiremos com Cristo, lavadas no sangue do Cordeiro. É só em Cristo, não em produção, não feita por homens, mas feita por aquele que é, que era e que será e que vive eternamente. Um outro conselho, ele diz: comprem de mim colírio. Então, mesmo um renomado, pastor Silvério e irmãos, mesmo um renomado colírio frígido que era produzido ali naquela cidade, não os fazia, não era suficiente, não os fazia enxergar melhor, não auxiliava no combate das trevas espirituais que a igreja andava. Não adiantava, utilizando aquele colírio, as trevas espirituais continuavam cegando aquela igreja, porque o colírio, meus irmãos, a luz que ilumina todo homem, o próprio João vai falar isso no evangelho dele, no capítulo de número 1, no verso de número 9, a luz que ilumina todos os homens é o próprio Jesus Cristo. O colírio que tira a cegueira espiritual, o colírio que tira as trevas dos olhos das pessoas, é a mensagem revelatória de Deus através de Jesus Cristo, o Verbo encarnado, a luz que guia e que ilumina a todos os homens. Então Jesus faz esse convite: comprem de mim aquilo que te é necessário, comprem de mim aquilo que vai mudar o seu estado, mudar a condição da sua fé, comprem de mim aquilo que vai alterar a realidade que a igreja vive. Comprem de mim, comprem o meu colírio, comprem o meu ouro, comprem as minhas vestiduras. E esse comprar, meus irmãos, todas essas aquisições, já dizia Isaías no seu livro, no capítulo 55, verso 1, não tem preço, não tem custo, melhor dizendo, não tem custo monetário, em pecúnia, em valor, em dinheiro, em posses. Não compra. Isso é de graça para quem quiser se chegar. A fonte a jorrar hoje, ela é oferecida, e essa fonte é o próprio Jesus Cristo. Nós não precisamos de bilhete para ter acesso a essa fonte. Nós não precisamos, meus irmãos, de dólares, de euro. Nós não precisamos das moedas que as nações possuem. O que nós precisamos é de fé. É o que Jesus exige de nós. E o mais interessante, que Ele é o provedor dessa fé. Ele coloca essa fé em nosso coração, para que nós possamos comprar dele aquilo que Ele tem para nos dar. É uma compra sem valor monetário que Jesus nos oferece. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É isso que Ele nos diz? Não é isso que Ele nos ensina? Pois é, Ele está disponível a nós. Acheguemos a Ele. No verso 20, Ele diz assim, o verso 19, melhor dizendo: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Meus irmãos, nesse verso 19, Jesus demonstra que a motivação em escrever essas duras palavras é o amor, e a intenção é convencê-los ao arrependimento. Toda e qualquer repreensão de Deus ao seu povo, ela está baseada no amor, ela é pedagógica, ela é para nos ensinar o caminho melhor, a forma melhor de viver aquilo que é correto.
enquanto Satanás vem para nos tentar a fazer o que é errado, né? O que foi assim com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Satanás é um dos nossos inimigos, porque nós temos também o mundo, temos também a nossa carne, mas é um dos nossos inimigos que tenta potencializar o desejo maligno que está dentro do nosso coração, o desejo corrompido que está dentro do nosso coração, tenta potencializá-lo a ponto de que nós possamos externá-los em ato, ou seja, cometermos pecado, enquanto o nosso Senhor Jesus Cristo nos repreende para que nós possamos fazer a coisa certa. Então a repreensão dele é pedagógica, é para nos ensinar o caminho correto, para que nós possamos agradá-lo, para que nós possamos desfrutar das bênçãos que ele tem para nós. Então a repreensão de Deus, a repreensão divina nas nossas vidas, o propósito dela é a correção, e ela está baseada no amor. Se Jesus está te repreendendo, meus irmãos, meu irmão, e quando ele te repreender, dê graças a Deus por isso, dê graças a Deus por isso, porque ele está te instruindo, ele está te ensinando. Se alegre, porque o Senhor importa conosco. Por isso o motivo da repreensão, para que nós possamos dar frutos, para que nós possamos endireitar o nosso caminho, as nossas veredas. É preocupação do Senhor, é carinho do Senhor, é amor sincero, é amor sincero. Jesus ainda tolerava aquela igreja, por mais que aquela igreja ainda era uma água morna, uma igreja que não estava no caminho correto, com as obras corretas. Jesus ainda tolerava, porque ela ainda estava na boca, pastor Silvério, dele. Ele ainda não tinha vomitado a igreja. Ele fala: estou a ponto de vomitar-te, estou a ponto de desprezar-te, estou a ponto de jogar-te fora, de abandonar-te. Mas um amor sincero de Deus, que não quer vomitar, que não quer desprezar, nos chama ao arrependimento, nos convida ao arrependimento, nos convida a trocar as nossas vestes, a vestirmos vestes santas, nos convida a sairmos da mornidão espiritual, nos convida a sairmos da posição de inutilidade, de inutilidade para a posição de utilidade. É isso que é o ponto máximo dessa mensagem. Assim como ele diz no verso de número 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Geralmente, meus irmãos, nós utilizamos essas palavras para evangelizar os descrentes, dizendo a eles: o Senhor está à porta, o Senhor te chama, o Senhor te chama para uma comunhão. É realidade, mas num primeiro plano essas palavras foram ditas para crentes cuja a presença de Deus estava fora da casa. A comunhão estava sendo feita dentro da casa sem Jesus Cristo. Jesus Cristo estava de fora da igreja, Jesus Cristo estava fora da casa, e o Senhor anseia em comungar conosco. É prazeroso para Jesus, para Deus, para o Espírito Santo comungar com você, comungar com a sua família, sentar na mesa com você nas suas refeições de paz, caminhar conosco nas nossas dificuldades, nos momentos adversos. E aqui nesse texto ele cita um momento mais íntimo, que é o momento da comunhão, o momento da partilha do pão, e diz: eu quero ceiar com vocês. Vocês estão me deixando de fora da vida de vocês, vocês estão me deixando de fora dos momentos mais especiais de vocês. Eu estou à porta, eu estou batendo, eu tenho desejo de ceiar com vocês, de estar com vocês, mas vocês nos colocaram do lado de fora, tanto da igreja quanto da casa. Isso, meus irmãos, Jesus batia, mas o som da fascinação das riquezas,
e o sono da letargia espiritual, que são os dois principais pecados dessa igreja, não é? Nós dissemos aqui que é a mornidão espiritual e que é o orgulho pelas riquezas, estava impedindo aquela igreja de ouvir o chamado de Deus. Jesus batia, e Jesus chamava, mas a igreja não estava ouvindo. Jesus agora chama João, dá a essa mensagem um caráter profético, e escreve essas duras palavras, mas ao mesmo tempo ele traz o seu bálsamo e diz que a intenção dele na correção, que a intenção dele na exortação, nessas duas palavras, é a comunhão, porque ele tem prazer em comungar conosco. A intenção dele, de Cristo, é que a igreja se arrependesse das suas obras, dos seus caminhos, se arrependesse daquilo que ela dava como prioridade momentânea, convertesse dos seus maus caminhos e viesse a comungar com Ele. Um simples ato de abrir a porta, porque o arrependimento provoca essa abertura de porta, e Jesus entra, e Jesus senta, e Jesus ceia, e Jesus conversa, e Jesus revela, e Jesus instrui, e Jesus dá poder, e Jesus dá dom, e Jesus cura ferida, e Jesus cura enfermidade física, e Jesus restaura casamento, e Jesus tira filhos das drogas, e Jesus tira da prostituição, e Jesus muda caráter, e Jesus ressuscita sonho, e Jesus dá dons. Por isso que Ele nos fala: abra as portas, que eu quero ceiar. Abra as portas, que eu vou te mostrar o que vale a pena. Abra as portas, que eu vou te mostrar o ouro que tem valor. Abra as portas, que eu vou lavar as suas vestes. Abra as portas, que o meu colírio vai tirar a sua cegueira espiritual. Abra as portas, fortaleça em mim, porque vocês vão ter que vencer. É o que ele fala no verso de número 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim também como eu venci e me sentei no meu trono, no trono com meu Pai. Jesus, meus irmãos, está falando de uma vitória que já foi consumada, mas ainda não celebrada. Já foi consumada. Quando ele entregou o Espírito ao Pai na cruz do Calvário, ele diz: está consumado, ou seja, está realizado, está vencido, mas ainda não celebrado pela igreja. Abra suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25. Nós leremos do verso 31 ao verso 34 essa vitória que o Senhor está dizendo aqui aos crentes de Laodiceia. Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, verso de número 31 ao 34. Jesus está falando aos vencedores. Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, verso de número 31, a partir do 31 até o 24. Siga comigo na sua Bíblia. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Verso 32: e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Isso que está dizendo aqui
do verso 21, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei no trono com o meu Pai. Quem será, ou quem serão esses vencedores? Os vencedores, meus irmãos, são aqueles que compraram as vestes brancas dele. Os vencedores, meus irmãos, são aqueles que utilizaram o colírio dele. Os vencedores são aqueles que compraram o ouro puro que ele tem a oferecer. São aqueles que se arrependeram, que voltaram à comunhão, que receberam força da sua graça poderosa e que voltaram o seu caminho para Cristo, voltaram à comunhão, voltaram e agora estão vivendo para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele há de voltar. Espero eu que nós estejamos no hall dos vencedores. Espero eu de coração que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Espero eu que nós possamos nos arrepender das nossas obras, mas espero eu que quando o Senhor abrir o livro, o nome que Ele nos dará esteja ali. Aleluia. Esteja ali. No verso 22 ele faz a exortação final: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou seja, dê atenção às minhas palavras, obedeça, arrependa-te, comungue comigo. Meus irmãos, apesar de essa carta ter sido destinada em um primeiro momento à igreja de Laodiceia, ela traz consigo uma mensagem profética atemporal. Ou seja, ela foi para a igreja de Laodiceia, ela foi uma realidade para as igrejas pós-Laodiceia, e ela é uma realidade para a nossa igreja contemporânea, para a nossa igreja hoje. Por isso eu gostaria de extrair alguns ensinamentos e aplicações desse trecho das Escrituras que nós acabamos de estudar. Em breves palavras, eu deixo para a sua reflexão os seguintes pontos. Primeiro, o nosso Senhor suporta o insuportável por algum tempo, mas chega um momento que Ele é lançado fora. Foi o que Ele diz: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ou seja, o Senhor nos dá mais uma chance. O Senhor, pela sua misericórdia, nos envia a sua palavra, os seus mensageiros, e nos chama ao arrependimento. Se até o momento nós estivermos nessa categoria dos insuportáveis, aqueles que são águas mornas, que nós peguemos essas palavras, meditemos nessas palavras, e que possamos sair dessa categoria dos insuportáveis, dos inúteis, passarmos para a categoria dos servos, dos santos, dos úteis, daqueles quem o Senhor tem prazer em comungar com Ele. 2. Prosperidade financeira não significa aprovação de Deus. Acabamos de ler uma igreja próspera financeiramente, materialmente falando, mas que não era aprovada por Deus. O contrário disso também é realidade. Orçamento apertado também não quer dizer que nós estamos sendo, ou que nós somos desaprovados por Deus. Não. Bens materiais não significam aprovação nem desaprovação. 3. A denúncia dos nossos pecados, acompanhada por correção, são expressões da misericórdia divina. Então, graças a Deus, quando Jesus
nos corrigir. Quando Jesus te corrigir, sabe de uma coisa: é porque Ele te ama. A pior coisa que tem, ou que pode acontecer, é Jesus tirar a mão da vida de um homem, deixar que o homem siga os seus caminhos por conta própria, é deixar que o homem decida por ele mesmo, é tirar a mão e dizer: você quer ir? Vai, que agora minha mão não te guia mais, não te repreendo mais, não te instruo mais. Graças a Deus que o nosso Senhor Jesus Cristo não faz isso conosco, meus irmãos. Graças a Deus, porque a pior coisa é caminhar longe da presença de Cristo. A pior coisa. 4, e eu finalizo aqui. Se o nosso Senhor Jesus Cristo fosse escrever uma carta para você hoje, qual seria o teor dessa carta? Quais seriam as palavras que Ele utilizaria para você hoje? Ou seja, qual é o estado da sua fé hoje? Que nós possamos refletir nessas palavras, refletir nessa carta, que, como eu disse, é uma carta atemporal, é uma mensagem profética, tanto para a igreja daquele tempo, quanto para a igreja contemporânea que somos nós. Diariamente, constantemente, o Senhor nos chama à comunhão, porque Ele tem prazer em cear conosco, em estar dentro da nossa casa, em ser o Senhor da igreja dele na nossa comunidade local. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, que Deus prospere os seus caminhos na presença dele, que Deus te faça mais santo, mais servo e mais semelhante a Ele, em nome de Jesus. Amém? Agradecendo aqui, pela rica ministração, e pedindo a Deus que te abençoe, que te use cada vez mais. Amém. Muito rica ministração, muito aproveitosa. Amém. Deus abençoe. Eu que agradeço, pastor Silvério, agradeço pelo carinho que o pastor me trata, que os irmãos sempre têm comigo. Obrigado, mas nós estejamos distantes, às vezes nós nos aproximamos, né? De vez em quando eu venho por aqui. Igual eu disse, eu sou filho da casa, eu tenho uma estima muito grande por esse ministério e pela vida dos irmãos. Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Os irmãos tenham um excelente dia. Não deixe aqueles que têm a oportunidade de abraçarem as suas mamães, de abraçarem as suas esposas que são mães, abrace também aquelas que não são mães. Não deixe de abraçá-las, de dar um beijo, dar um abraço, orar com a sua mamãe, se você tiver essa possibilidade, com essa oportunidade, com a sua esposa, e que Deus possa os abençoar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Dudu. Deus abençoe em nome de Jesus. Irmãos, que palavra boa, né? Que palavra maravilhosa. E algo que ficou no meu coração, que todas as vezes agora que eu for ler a carta a essa igreja, eu vou ter uma visão. Jesus, ele recebendo aquela oferta que aquela igreja dava, e ele degustando, né? E ele passando aquela água na boca e dizendo: essa água não está fria e essa água não está quente, mas essa água está morna. E isso eu vejo na minha vida. Quando o Dudu falou assim, qual seria a carta que Deus mandaria para você nesse dia de hoje? Para a gente poder refletir, né? Porque aquela carta tem uma visão, ela tem um fundamento lá para a carta das igrejas da Ásia, mas tem também para nós hoje no âmbito espiritual. O que nós estamos oferecendo para Deus? Qual é a nossa adoração? Qual é o nosso serviço? De que forma estamos apresentando? Toda vez, Duarte, que eu for ler essa carta agora, eu vou lembrar de Jesus degustando aquela água, né? Passando pela Odisseia e degustando aquela água. Mas eu vou tentar ser melhor. Espero que você também tente ser melhor em nome de Jesus, amém? Irmão, logo à noite nós temos um grande culto da família. Nós vamos tentar também
homenagear as mães, né? Porque todo ano nós estamos aqui, a gente dá uma lembrancinha, dá um abraço, as mães choram, agradecemos as nossas mães por ser tão cuidadosa conosco, mas esse ano estamos distantes e vamos ter que aprender, pelo menos por um tempo, esse novo jeito de ser igreja, né? Esse novo jeito de ser igreja à distância. Ontem nós tivemos um dia inteiro de ministração de Santa Ceia e eu glorifico a Deus que todos os irmãos estão bem com Deus, estão espiritualmente sadios, né? Os olhos, a gente consegue olhar nos olhos e dizer, cada um que sentou nessa cadeira, pastor, Deus tem sido bom conosco, e ainda que estamos distantes, o Senhor está cuidando de nós. E hoje também, à noite, nesse culto da família, vamos tentar homenagear você que é mãe, né? Abençoada, que Deus vos abençoe. Irmãos, vá para a casa da tua mãe, dá uma ligadinha, manda uma mensagem, passa o dia com ela. Mãe é algo de Deus, é um presente de Deus para a nossa vida, e devemos aproveitar enquanto temos, então não perca essa oportunidade. Passa ali no Fidelis, compra um presentão para ela, né? Mãe não gosta de vazia, viu? Escuta isso aí, as mães de hoje não gostam de vazia mais não, panela. Mãe de hoje está querendo é dinheiro, é maquiagem, é roupa, é celular. Então compra um presentão para sua mãe e abençoa ela em nome de Jesus. Vamos orar, vamos encerrar essa manhã na presença do Senhor. Irmãos, semana que vem tem mais. A escola bíblica dominical está bombando. Deus está falando conosco. Que Deus nos abençoe. Eduardo, mais uma vez, obrigado, viu? Deus multiplique bênção na tua vida em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, por essa manhã maravilhosa que o Senhor nos deu. Pai, que essas palavras que foram ministradas venham descer para o nosso coração, e que nunca mais venhamos esquecer, que possamos digerir e fazer dar fruto nas nossas vidas. Pai, muito obrigado pela vida do Eduardo, pela vida da Josi, pela vida do Fabinho, que contribuiu para que essa escola bíblica dominical acontecesse. Que o Senhor nos deu um final de semana, um domingo de graça e de paz. Deus abençoa todas as mães. Deus visita aquela mãe que hoje não tem motivo para comemorar, porque perdeu o filho nas drogas, porque perdeu o filho assassinado. Visita elas agora, consola o coração. Visita aquele filho, ó Pai, que talvez perdeu a mãe esse ano, que está tão triste e angustiado. Que o Senhor console, que o Senhor leve paz a esses corações nessa manhã em nome de Jesus, e que possamos todos ter um domingo de graça, um almoço de paz em nome de Jesus. Eu quero agradecer por ter a minha mamãe, por ter a minha mãe viva, por saúde, em casa. Graças a Deus, eu quero te glorificar nessa manhã. Deus, nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Jesus. Amém. E que todos digam amém. E logo à noite, 7h30, se ligue. Live do culto da família aqui na igreja da Vila Gontijo, e live na sede também, culto da família. Que Deus abençoe. Que Deus ministre no teu coração a graça dele e a paz dele. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre os nossos corações, hoje e sempre. E que Deus nos abençoe. Tenha um domingo de paz em nome de Jesus. Glória a Deus.